Jesus Cristo realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Missionário, como eu sempre digo, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E hoje eu, professor Renan, tô assim num clima natalino, porque afinal de contas estamos na semana mais fofa do ano. A semana mais alegre, a semana que nos enche de esperanças, que renova as nossas expectativas, afinal de contas, estamos na semana do Natal. Certamente você aprendeu e repetiu durante toda a sua vida que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro porque na noite de 24 para 25, Jesus Cristo veio ao mundo, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Pois é. Você aprendeu errado. Na verdade, meus queridos, não existe nenhuma referência clara com relação à data exata do nascimento de Cristo. Existem algumas projeções feitas por astrônomos e historiadores com base na análise literária comparada, bem como de alguns eventos astronômicos que são descritos nos evangelhos. Alguns inclusive situam essa data como sendo entre os meses de fevereiro e março, mas não existe consenso. A verdade é que não se sabe e dificilmente vai se saber algum dia em qual momento, dia, mês e ano Jesus Cristo veio ao mundo. Nossa, Renan, mas de onde veio essa coisa de 25 de dezembro? Pessoal, 25 de dezembro é uma data mais do que requentada na história das religiões. Os persas, por exemplo, utilizavam essa data para cultuar, para celebrar o aniversário do deus Mitra. Mitra, na religião persa, era filho do deus do bem, o deus Ahura Mazda. Ele simbolizava o sol, simbolizava a luz, a guerra justa e a sabedoria. O aniversário dele era comemorado no dia 25 de dezembro. Os gregos também utilizavam essa data para comemorar a festa de Baco, o deus do vinho. Entre os egípcios, 25 de dezembro era a data utilizada para celebrar a morte do deus Osíris. E mais tarde, entre os romanos, essa mesma data passou a servir como celebração do deus Sol Invictus. Mas por que tantas divindades diferentes celebradas e comemoradas na mesma data? Pessoal, o mês de dezembro, a segunda metade do mês de dezembro no hemisfério norte é marcada pelo solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E para os povos antigos, essa noite tinha uma importância muito grande. Afinal de contas, não só ela marcava a transição do outono para o inverno, como também o momento em que o sol permanecia o maior tempo distante, escondido, ausente do firmamento. Por isso, por exemplo, a morte de Osíris, que era o deus Sol na primitiva mitologia egípcia, era celebrada nessa data. Na verdade, entre os europeus, o solstício de inverno não era apenas a passagem de uma estação para outra ou o sumiço mais demorado do Sol. Era um momento de renovação das esperanças, porque passada aquela noite mais escura, aquela noite mais longa, vinha a certeza de que o sol renasceria e a vida retomaria o seu ciclo e as colheitas poderiam ser bem-sucedidas e a terra poderia ser lavrada e os animais continuariam se reproduzindo e os passarinhos continuariam cantando e etc, 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 etc. Então, o 25 de dezembro, entre os povos antigos, era uma data de renovação das esperanças por conta desse ciclo natural do sol. Tá, mas então por que isso foi incorporado pela Igreja Católica e essa data passou a ser o aniversário de Cristo? Acontece que no século IV, finalzinho do século IV, o cristianismo, que até então tinha sido uma religião extremamente perseguida pelas autoridades do Império Romano, o cristianismo então tornou-se, ali por volta de 380, durante o reinado do imperador Teodósio, a religião oficial do Império Romano. E essa oficialização do cristianismo marca o início das conversões em massa dos povos sob domínio do Império Romano, que até então eram adeptos de religiões pagãs, de religiões não cristãs ou de matriz não judaica, à Igreja Católica, que nesse momento se institucionaliza como uma igreja nova, a igreja oficial do Império Romano.
E as autoridades eclesiásticas responsáveis por organizar essa nova fé, responsáveis por organizar essa nova igreja, essa nova instituição, tiveram uma ideia brilhante. Todo mundo sabe que a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande para lidar com mudanças. Afinal de contas, você está ali há décadas, muitas vezes a sua família está há gerações acostumada com um certo padrão de comportamento, com um certo tipo de celebração ou com uma determinada crença religiosa, e de repente você é obrigado a abandonar tudo aquilo e adotar uma fé nova que você não conhece e que está sendo imposta de cima para baixo. Então, para tornar o processo de conversão menos traumático e mais aceitável por parte dos povos pagãos, as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica Romana tiveram a ideia de aproveitar as celebrações pagãs já existentes, só que mudando o celebrado. Ou seja, mantiveram a festa, mas mudaram o aniversariante. Dessa forma, os povos que estavam abandonando o paganismo poderiam manter as suas celebrações culturais, porém essas celebrações viriam agora revestidas de um simbolismo religioso. A verdade é que nos primeiros tempos da religião cristã, daquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, não dava muita importância ao Natal. A data que marcava a virada de calendário, a data mais importante para os cristãos nesse primeiro momento, nesses primeiros 2, 3 séculos da religião, era a Páscoa, a ressurreição. Aliás, até hoje, para o cristianismo, o evento mais importante, a celebração mais significativa é a Páscoa. Nós aqui demos ao Natal um caráter muito mais festivo e, de certa forma, muito mais comercial. A questão que eu quero colocar para vocês aqui na forma de uma reflexão é que pouco importa se Jesus Cristo nasceu em março, fevereiro, dezembro ou setembro, que aliás é o mês de aniversário deste que aqui vos fala. Muito mais importante do que a natureza festiva da celebração é o que ela simboliza, é o que ela representa. Se ele faz aniversário hoje, amanhã, no final desse mês, no começo do mês que vem, isso tem pouca ou nenhuma relevância. O que definitivamente importa é o significado da existência dele, da passagem dele por esse mundo e a mensagem que ele nos deixou. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar minha missão que está só começando.